Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Foi dada a introdução domingo passado sobre as informações do livro, o tema principal. Hoje nós começamos no texto, capítulo 1. E olhando o livro de Atos, talvez seja importante você... Esse aí eu peguei o título que o John Stott sugere, que talvez ele desse para o livro se ele pudesse ter a liberdade de ter sido escritor, As palavras e obras de Jesus Cristo que continuam através do seu Espírito, o Santo Espírito, por intermédio dos apóstolos. O que John Stott está querendo dizer sobre Atos capítulo 1 e o livro todo, aqui que você, quando lê o livro de Lucas, que é o Evangelho, a vida ali, Lucas vai descrevendo, ele entende que a gente não pode deixar de entender que Lucas tem uma continuidade, ideia de continuidade. Atos é o mesmo autor, que é o discípulo Lucas, o médico amado, e que ele dá uma continuidade. Então, quando John Stott sugere isso, ele está dizendo que o Jesus Cristo continua sendo o tema principal do livro de Atos. Aparece a igreja, vem o Espírito Santo no capítulo 2, a vida de Pedro nos primeiros capítulos, a vida dos apóstolos, e do meio para o fim, a vida de Paulo, suas viagens missionárias. Mas eu acho bem importante para nós que vamos estudar o livro todo de Atos, você não fique enganado. Ele tem continuidade com o Evangelho de Lucas. É o mesmo destinatário. Teófilo, meu amigo, estou escrevendo um novo compêndio. Nós vamos ver o texto, você vai ver ali, que Lucas está dizendo que ele vai falar da vida de Jesus. O Jesus que ressuscitou, morreu e ressuscitou. O Jesus que promete o Espírito Santo que vai vir em Atos capítulo 2. O Jesus que diz para a sua igreja uma tarefa, um mandamento que a igreja tem que ter, que até os confins da terra, queira ou não nós, a obra do Espírito Santo é uma obra para toda a terra. Começando ali em Jerusalém, Judeia, avançando pelas barreiras étnicas de Samaria, inimigos dos judeus, mas indo para toda a terra. Então a igreja do Senhor Jesus pensa sempre que o evangelho é para o mundo, para as pessoas, vencendo as barreiras. Não importa se o dólar aumenta, não importa se o Islã ofende-se com o cristianismo, não importa se o euro aumenta demais, não importa as perguntas que dizem por que vamos até lá a Ásia se a gente tem que evangelizar a Vila Torres, não importa a sua conjectura ou a minha conjectura. O evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que avançar até o último povo e etnia que não tem ouvido do evangelho. Quer você esteja engajado ou não, a igreja só tem um propósito, adorar a Deus, e adora a Deus através da vida de serviço. Então, Atos vai nos apresentar muitas maneiras onde Jesus continua vivo e agindo na sua igreja. Então, Jesus é o tema. Jesus Cristo e a sua obra é o tema do livro de Atos, assim como Jesus Cristo e a sua obra foi o tema dos evangelhos. Mateus, Marcos e João, os 4 evangelistas. Então, você se apegue a Atos, porque talvez, à medida que você vai vindo dos estudos aqui, à medida que você já conhece o livro de Atos, muitos de nós já estudamos, já lemos, já entendemos, há muito comentário, há muita obra, referência sobre a história. Só que nessa descrição que o John Stott faz, ele elimina uma tensão que alguns acham que Atos, a palavra Atos, se você pegar essa palavra, Atos vem de ação, uma praxis, atitude, ação. Não é Atos dos apóstolos apenas, e não é Atos do Espírito Santo com uma energia e uma potência maravilhosa, porque quando Atos 2 vem, o Espírito Santo faz algo extraordinário, todo mundo prega, falando línguas. A Stott elimina essa tensão quando ele diz, olha, é tanto os apóstolos como a igreja, quanto a ação do Espírito Santo que fica, porque Cristo sobe na ascensão, mas todo pela ordem do Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre atuam na trindade, é trinitária. A ação de Atos é trinitariana. Ela não só focaliza o Espírito, ela não só focaliza Cristo,
não só focalizou o Pai. E o texto de hoje é muito claro nisso, nós vamos ler. Acho que já está aí o texto no slide, mas eu vou ler aqui. Você acompanha aí. Então, Atos, nós vamos ler os primeiros versículos. Atos 1, do 1 ao 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como viram subir. Então, a primeira lição que nós podemos acompanhar aí na tela, que você vai ter, vamos tirar alguns 6 princípios, né? Essa primeira lição diz para você assim que a obra de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela oferece para o ser humano uma razão de viver, um sentido de vida, uma coisa quando você acorda assim e se pergunta: mas por que é que eu estou aqui? Quando você começa a fazer os seus projetos de vida e até vence alguns, você se forma naquilo que gostou, você até casa com quem você queria, você consegue comprar algumas coisas nessa vida, nesse patrimônio, mas em alguns momentos, pela luta e pela tensão da vida, às vezes as coisas não vêm também como você queria, você diz: não consegui. Você olha para cima, olha para baixo, mas você não tem perspectiva, você olhando para frente não tem uma coisa que chame você ao futuro. E dê senso de existência, que dê sentido assim: a minha vida não é só meu filho. Alguns de nós, quando vão chegando numa idade, dizem assim: eu não posso morrer ainda porque o meu filho não está criado. Porque o meu filho ainda não tem uma super poupança júnior para sobreviver nesse mundo do materialismo, da dificuldade. Eu não pude fazer. Então, muitos de nós chegam a uma oportunidade na vida, não pode cantar, até me lembrei daquele hino quando eu estava fazendo os apontamentos, né? Um hino muito antigo que a gente cantava nos jovens, né? Porque ele vive, eu posso crer no manhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu sei, bem sei, que ele vive. Porque Jesus está vivo, eu posso ter o futuro. Eu só posso olhar para o futuro se eu me encontro com a salvação no tempo presente. Se eu entendi porque Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou no 3º dia, e eu creio num Deus vivo. Jesus, no livro de Atos, é um Jesus vivo, um novo corpo, ele está ressurreto, ele tem poder, ele come na mesa, ele atravessa as paredes, ele é adorado pelos anjos, ele é o Rei dos Reis, mas ele dá sentido para quem está no presente. Eu vivo no tempo presente, mas na perspectiva de que ele vive. Não é uma fé de dogmas apenas, não é uma fé fechada em doutrinas certas, apesar de que toda praxis precisa ter uma boa
construção teológica, né? Não tem ortodoxia sem ortodoxia, né? Mas, meus irmãos, nós vamos vivendo o Evangelho, nós temos que entender que, porque ele vive, eu sei que eu tenho amanhã. Eu sei porque eu trabalho, eu sei porque eu estudo, eu sei porque eu vivo, eu sei porque eu respiro para a glória de um Cristo vivo. Toda a minha vida respira e existe, porque o sentido da minha vida não está só na terra. Ela está na Jerusalém celeste, que é o amanhã mais lá, mas ela está no amanhã da segunda-feira, que é a Jerusalém Curitiba, no sentido de que Curitiba também tem que ter sentido para mim, ao mesmo tempo que céu tem sentido para mim, que Jerusalém celeste tem sentido para mim. Então o sentido da vida está nessa compreensão que eu tenho um futuro imediato e um futuro longínquo. Ora, se eu olhar só pelo presente e chorar pelo passado, olhar para trás e dizer, ai, minhas escolhas, ai, minha esposa, ai, essa cidade que eu escolhi, ai, como está a igreja do Brasil, ai, como está o Temer, ai, como está o Congresso. Se eu fico olhando para trás, então o que eu falo, o que eu jogo no WhatsApp, o que eu solto de mensagens, a minha respiração, a minha transpiração vive o desespero só. O homem eternamente angustiado procurando porque está vivo. O crente que sabe que tem Cristo vivo, que ele ressuscitou, é o ressurreto Cristo, ele diz, porque Cristo está vivo, eu vivo a segunda-feira amanhã. E eu vivo a segunda-feira amanhã diante de um Deus que é vivo, poderoso, consolador, perfeito, digno, santo. Santo, santo, santo é o Cristo vivo, perfeito em todas as suas coisas. Então eu olho a segunda-feira, por mais dificuldades e frustrações que eu tenha, eu olho para ela e digo assim, bom, aqui é uma vida passageira, eu sei que eu vou para a eternidade, mas não vai ser segunda-feira provavelmente. Provavelmente amanhã eu vou ter 24 horas de vida. Talvez Deus não me chame amanhã. Mas por que eu vivo? Eu vivo para que a sua alegria, a alegria de Deus esteja no meu coração. A alegria completa. A verdadeira alegria. Quando Cristo fala no Evangelho que ele deixaria a paz sobre os crentes, a paz que o mundo não tem, não pode dar. Quando Jesus falou nos Evangelhos, a verdadeira alegria é que eles compreendam que eu estou no Pai, o Pai em mim, e que nós vamos fazer moradas nele. Ele está dizendo que a Trindade é o sentido de que na segunda-feira, por mais simples que seja a minha vida, que eu possa acordar, tomar um café com torradas, que eu possa trabalhar lavando uma louça e deixando uma casa limpa, que eu faça um almoço e no final do dia assista um pouco da televisão, e no final durma um dia muito do comum, eu sei que Jesus está ali, através do seu Santo Espírito. Então, a desesperança, ela tem prazo limitado no nosso coração. Como é que está o seu coração? Você às vezes acorda e diz, ai, mas que esquisita essa vida, está passando, e o que ajuntei para mim? Não seja louco de dizer que a sua vida vai ter sentido quando você construir celeiros maiores. Não seja falta de inteligência, de sabedoria bíblica, quando você poder derrubar os celeiros, vou construir outros para me regalar e crescer uma vida de ascensão, uma vida de poder, uma vida de grandeza, uma vida... Isso não preenche o coração do ser humano. O que preenche o coração do ser humano é o credo apostólico. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E que porque Ele vive, eu posso ter o amanhã. E o temor vai embora. Amém ou não? Você tem que ter sentido para viver. Ah, mas eu não vejo Jesus na segunda, o que eu vejo na Jesus é meu trânsito. Ah, eu não vejo Jesus, o que eu vejo na segunda é a cara do meu chefe de segunda-feira de manhã lá. Ah, eu não vejo Jesus, eu vejo que às vezes eu estou no limite do meu conto, eu entro no meu app, lá no celular, no iPhone, e vejo quanto está as contas. O que o estudo quer dizer, nesse primeiro princípio,
é que em todas essas coisas ordinárias, eu posso atravessar e passar por elas, confuso e sem sentido, ou posso atravessar e passar por elas dizendo, Senhor, a coisa aqui está preta. Senhor, o meu coração ferve de medo, estou angustiado até a alma, profundamente angustiado. E você pode olhar para dentro e dizer, Espírito Santo de Deus, Paráclitos, da linguagem, existem dezenas de formas de falar do Paráclitos, que é a palavra para o Espírito Santo. Você vai ver, tem tradução que é conselheiro, tem outra que é consolador, tem outro que é o Espírito da verdade. É alguém que é chamado ao lado seu, para te ajudar. É como se o médico é chamado ao lado do enfermo, o advogado é chamado ao lado do que está sendo acusado, para ter defesa. Você pode olhar para dentro da sua alma, se você crê no Jesus vivo, do Evangelho de Lucas, que está abrindo o livro de Atos de Lucas, e dizer assim, lá dentro da sua alma, Ele está aqui. Eu tenho o Espírito de Deus, porque quem crê em Jesus tem o Espírito. Não dá para separar o Espírito do Pai e do Filho. Não tem essa. Eu acho que também é uma coisa que dá para fazer um adendo aqui. Tem muito cristão de igreja como a nossa, mais tradicional, que ele tem complexo de inferioridade quanto à terceira pessoa da Trindade. Ele acha que porque ele nunca uivou, ele nunca falou em línguas, ele nunca teve um arrebatamento, ele nunca teve um dom de milagres, ele não tem o Espírito. Ele tem um complexo de inferioridade, né? Desconhece um pouco o pentecostalismo, o carismático. Ele tem um complexo de inferioridade, ele nunca sabe se ele tem espírito. Ele fica ou sempre buscando uma coisa que comprove que ele tem o espírito. Meus irmãos, o livro de Atos assegura que o Espírito Santo é Deus que habita no cristão, que você é templo do Espírito Santo. Então não tenha complexo de inferioridade sobre o Espírito Santo. Não tenha. Não tenha que, você não precisa imitar, porque Deus é tão sábio e maravilhoso nessa diversidade de sabedoria, que alguns ele dá o dom de línguas, alguns ele dá um sonho profético, alguns têm a profecia, outros têm o dom de ensino, alguns falam, alguns profetizam, alguns têm experiências místicas, outros têm experiências mais... Mas não é isso que a Bíblia nos manda buscar no Espírito. Então, no texto, até quem vai falar domingo que vem, que é Atos 2, né? É para assegurar você que o Pai ama tanto você que mandou o Filho. O Filho ama tanto você que, ao ascender, deixou o Espírito. Para que você nunca estivesse sozinho. E que na sua riqueza Ele distribui dentro da igreja a variedade de dons e talentos para que se edifiquem. A ponto que eu posso olhar para o outro e agradecer, que bom que você tem esse dom, que joia que você pode orar e tem o dom de cura, mas eu não tenho esse dom e certamente não preciso ficar insistindo muito. Porque se eu tiver tudo em mim, eu não vivo igreja, eu não vivo comunidade. Que bom que você tem o dom de ensino, né? E às vezes a gente esquece quanto ao Espírito Santo, sair desse complexo de inferioridade, desse complexo de deixar, eu acho que nem sei se o Espírito, como é que é essa coisa do ter o Espírito Santo. Não, quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito, e o Espírito é a única garantia que você tem que você vai entrar no céu. É Ele que leva as suas orações, é Ele que intercede por você, é Ele que é a garantia, o selo da sua salvação. Agora, quem não tem Jesus, quem não lê a espada do Espírito da palavra, quem não consegue viver pela Escritura em obediência, esse deve ter medo da vida eterna. Porque vai para o inferno, tem medo, tem que ter medo. Esse vive em temor, o crente não pode viver em temor. Por causa que tem o Espírito vai tirando os medos, o temor, a mania de imitação, de comportamento de massa. Vamos imitar aqueles que parecem que são mais espirituais. Então, muitos de nós, às vezes, nos sentimos assim, intimidados frente à diversificação da manifestação do Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, que é o Deus que habita em nós. Então, que o estudo de hoje nos ajude a ter alegria por sermos capela do Espírito Santo. O lugar mais íntimo onde Deus habita é a sua alma, é no seu coração, a partir de que Jesus ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte.
Mas vamos continuar. Então, aí, no 1, do 1 ao 3, você vê que Jesus está entre os apóstolos, Jesus está entre a igreja. No versículo 3, que está aí já na tela, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus está vivo. Ele está atuando. Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quiser ou quer. Mas vamos continuar o texto aí, o mesmo texto, se você for ver do ponto 4 em diante, você vê que a cena que você está introduzindo no livro, ela é trinitária, porque aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito Santo. Não é uma cena, não é um relato que aparece só uma pessoa da Trindade, né? No versículo, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. Promessa do Pai. Nós estamos acostumados a entender que o Espírito é promessa apenas do Filho. Mas o Espírito Santo, já no Antigo Testamento, de uma forma mais daqui a acolá, ele já é mencionado que Deus derramaria o Espírito. Joel, né, o grande profeta, tem várias profecias que, quem sabe, a semana que vem vão ser ditas aqui, que já viam e anteviam que haveria a presença do Espírito. Pois João batizou com água, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O princípio aqui que eu quero destacar é que, apesar da dificuldade de nós desenvolvermos a nossa fé em perspectiva de um Deus trinitário, o batismo é uma cena que remonta à presença do Pai, Filho e Espírito. O Pai diz para Jesus: você é o Filho que eu tenho um prazer, eu amo muito você. O Filho está ali em frente a João Batista, que vai batizá-lo no Jordão. O Espírito vem como pomba, forma metaforicamente como uma pomba e desce sobre o Espírito. E tem muitas situações da Bíblia que a Trindade está presente, até no relato dos próprios evangelistas: Pai, Filho e Espírito. E esse texto ainda remonta mais que Jesus está numa refeição, Jesus vivo está numa refeição. A plena comunhão da Trindade é oferecida à igreja de Jesus. A mesa, eles estão comendo, é um convite à amizade, é um convite à participação, como o Dalton estava falando no louvor, é um convite a nós nos relacionarmos. Parece que a plenitude de Deus, não quero chamar só hoje plenitude do Espírito Santo, porque eu acho que o capítulo 2 tem bastante espaço para isso. Se você quer ser pleno de Deus, você tem que ser pleno do Pai, do Filho e do Espírito, meu irmão. Não é só coisa do Espírito. Às vezes eu elejo uma das faces de Deus, ou da pessoa de Deus, o Espírito Santo, e digo: o Espírito Santo é poder, é energia, é como se fosse uma força impessoal. E aí Jesus é o terreno que eu oro, que eu penso, e o Pai está lá no céu sozinho, porque é o Criador. Nós às vezes fazemos figuras como a água nos 3 estágios, e o Espírito, Deus não é água em 3 estágios. Há muito relato de livro que fala sobre a Trindade, erroneamente dizendo que a água no gelo, a água no gasoso e a água líquida. Isso não existe com Deus. Deus é onipresente na Trindade sempre. Às vezes só aparece o Filho, às vezes só o Pai e o Espírito. Então talvez nós possamos entender que Atos nos convida, primeiro, a crer e confiar no Deus triuno da graça. Pai, Filho e Espírito Santo. Onipresente, onipotente, coiguais em todas as suas capacidades. E que a igreja que fica a partir dos apóstolos é uma igreja que valoriza essencialmente a comunhão, a oração, a palavra em grupo, coletivamente, em comunidade, em vida. Muito a gente busca o Espírito por causa própria, eu percebo isso. Muitas vezes eu busco o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, porque eu necessito alguma coisa de compensar alguma coisa que não está acontecendo na minha vida. Eu preciso de como se fosse um plus, algo a mais. Eu preciso.
Agora, esse algo a mais, então, quando você sente isso, você partilha com as 3 pessoas da Trindade. Por favor, fale, eu preciso do algo a mais do Pai, eu preciso do algo a mais, então, do Filho, eu preciso do algo a mais do seu Espírito. Porque senão, vai tipificar, vai desvirtuar a sua busca, vai desvirtuar a sua sede, vai desvirtuar a sua fome espiritual. E podemos pecar como foi, né? Eu passei por isso muito novo, quando começou nos anos 60, 70, o movimento da renovação espiritual, né? Toda a igreja dividiu, né? Então tinha presbiteriana, começou presbiteriana renovada, batista renovada. As igrejas foram, porque a interpretação sobre esses textos foram divergentes. Alguns ficaram com a figura do pai. Não, nós somos mais ortodoxos, tradicionais. Pai. Alguns estavam cansados de uma igreja sem energia, né? Parece que uma igreja que é ritualística, uma igreja só com forma. Então, vamos valorizar a pessoa do Espírito para ver se dá uma agitada, para essa igreja ter vida, não é? Eu até entendo que passou por essas épocas lá. Eu era meio criança quando isso aconteceu. Mas sem puxar de A para B ou B para A, porque as igrejas hoje são muitas, talvez a nossa busca no livro de Atos, olhando o livro de Atos, a leitura, entender que ali está presente o Espírito Santo, a partir de Atos 2, dos crentes, mas Cristo está lá e o Pai está lá. E reverenciar a Trindade, dizendo, ó Deus, tu és triuno e eu nem te compreendo porque é um mistério. Como é que o Pai e o Filho são uma unidade, uma família divina, mas cada um é um. E às vezes em alguns textos aparece realmente mais a personalização de um. Da medida que você vai olhando Atos, as curas, eu acho maravilhoso, vou lendo essas curas milagrosas, isso desafia a minha fé por orar por curas. Por que não? E quando eu olho aqui que eles falavam em línguas e tinha manifestações extraordinárias, e o Espírito fazia isso, eu digo, nossa, como o Pai é grande e como o Filho é grande. Amém ou não? Deus é grande, é muito grande, como é que pode isso aqui na igreja? E quando aqueles caras dividiam as suas propriedades, eu falo, como é que eu vou vender meu apartamento e dar para os pobres? Eu não vou fazer nunca isso. Eu vou olhando para mim e dizendo para mim como eu também tenho dificuldade de viver, porque isso é plenitude de Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito. Se é plenitude do Espírito levantar os mortos, o curar é plenitude do Espírito, eu desafiar a minha grana e dar para vocês. Para você não, que você já tem muito. Para lá. Entenderam? Não, porque quando você vai olhando Atos, aí a gente só quer categorizar coisa do Espírito se for sinais, maravilhas. Mas do Espírito foi a comunhão, do Espírito é a oração, do Espírito é a divisão dos bens, na hora que necessitou. Do Espírito era dar a oferta para Paulo ir fazer as viagens missionárias. Do Espírito foi ir até os confins da terra. Mas também foi de Jesus, porque Ele está vivo, e foi do Pai que prometeu tudo isso para nós. Então, nesse segundo princípio, venho aqui para o terceiro, não faça uma leitura neurótica especializando só nos atos do Espírito em Atos. E tirando de Jesus e do Pai a coparticipação e a comunhão nos atos do Espírito. E, por favor, não deixe de ver os atos simples como os atos espirituais do Espírito Santo. Quando alguém vive em comunhão, ela é plena do Espírito, meus irmãos. Porque é difícil viver em comunhão. Quando alguém distribui bens, ela é plena de Deus, do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito. Não faça uma escolha por um elemento desprezando as outras duas pessoas da Trindade. Compreende isso, meu irmão? Se você for ler Atos, vibre com Atos. Diga, nossa, esse Deus que está aqui é o Deus da igreja do Prado. É o Deus da minha família. É o Deus que eu creio pessoalmente. Eu dobrei minha vida ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Até às vezes, né, não é Atos 5 que um morre lá porque vendeu e mentiu? Aí a gente, nossa, isso aqui é do Espírito de Deus também. Fez a justiça no próprio templo, Ananias e Safira. Coisa séria. Mas vamos continuar para você poder deslanchar um pouquinho mais. Uma terceira ideia importante desses textos que nós estamos lendo de hoje é que não era para sair de Jerusalém.
Não era para sair de Jerusalém. E que era para ficar juntos lá. E 3 textos eu coloquei de João para você perceber que a atuação do Espírito Santo já é muito difundida nos evangelhos, não é só em Lucas, é em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como a gente estudou João há pouco tempo, só para refrescar a sua mente, se você olha esses textos que são clássicos, né? Clássicos de quem dá estudo de João, é João 14 e João 16. Você vai ver que tudo isso que Jesus falou, o Pai já tinha prometido. O Filho repetiu. E acontecerá no capítulo seguinte, da semana que vem, no capítulo 2 de Atos. A descida do Espírito Santo de uma forma extraordinária, poderosa. Uma coisa assim, que as pessoas acharam que eles estavam bêbados. Não, esse pessoal está tudo com cachaça, porque eles estão num alvoroço, numa alegria, cada um está falando de Deus, eu estou ouvindo na minha própria língua. Um milagre, cada um desses galileus incultos falando línguas estranhas e línguas dos povos que Roma dominava e eles estavam ali passando pela cidade de Jerusalém. Agora, quando você lê esses textos, aonde está o Espírito Santo na sua vida lendo esses textos? Porque talvez quando você toma café, você não toma café falando com o Espírito. Oi, Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje? Você quer dizer para mim uma palavra? Pô, não estou conseguindo ouvir. Nós não temos essa, e não é essa situação que Deus quer para a nossa vida. Quando eu comecei a ler esses 3 textos, eu falei, mas aonde é que o Espírito se encaixa no meu dia a dia aí? Como conselheiro, como um amigo que está ao lado para consolar. O conselheiro virá para vocês, seu folha não virá, ele vai falar tudo sobre Jesus, vai me fazer lembrar. E não quero ser, assim, especialista nessa área, que não sou, mas na minha experiência que eu percebo na vida cristã, a grande diferença de eu perceber o Espírito Santo não está no dom que eu uso. Essa é talvez é um engano que o diabo pode semear no nosso coração. Não está na manifestação do dom que eu tenho. Porque se eu tivesse um dom de línguas que eu não tenho, e nunca tive, em certa ocasião, acho que fiquei numa vigília de oração, mas 5 horas o cara querendo forçar que eu tivesse o dom de línguas. Depois de muito tempo, eu tive que falar para ele, talvez Deus não queira que eu tenha o dom de línguas. Né? Porque era aquelas vigílias quando você é jovem, né? Você começa a sede, vai. Quem é o líder geralmente é o mais espiritual. O cara era insistente. Fiquei tempo lá, muito tempo. Mas eu acho que faz parte da caminhada de cada um. Porque a gente avalia se tem o Espírito pelos dons. Parece que é assim, geralmente. Mas se você olhar os textos de João e as cartas paulinas, porque o texto e o contexto de Paulo, ele é o que falava mais em línguas, é o que teve mais revelações, é o que foi até o 7º céu. Paulo era uma pessoa assim, que tinha uma manifestação da ação de Deus, assim, vamos dizer, global. Não é o dom, porque o dom é dado para você servir os outros, e não para você se auto-engrandecer ou ser reconhecido, na verdade. Mas a grande manifestação aqui dos textos de João, pelo menos, como nós estudamos no Evangelho, tem a ver com a espada do Espírito. É quem é pegado à palavra de Deus. Porque a palavra muda o meu coração. A grande experiência de você saber se você é cheio do Deus, não só do Espírito Santo, mas vamos falar Deus triuno, é o quanto você é pegado à Escritura. Obediente à Escritura, conhece a Bíblia, passa tempo com a Escritura, ela muda o seu caráter a ponto que você chega. Eu era jovem de um jeito e estou ficando velho do outro. Muito melhor. Paulo começa como assassino, termina como um homem que é mártir. Moisés começa como assassino impulsivo, termina como o homem mais manso sobre a terra. Começam de um jeito a caminhada, terminam homens que a sua vida foram caracterizados por experiências com o Deus triuno da graça. E foram sendo transformados porque de cabo a rabo, do começo ao fim, não largaram as Escrituras e tentaram obedecê-las contra a sua própria vontade. Paulo é um homem que obedece as Escrituras contra a sua própria vontade. Ele morre para a sua vontade
e cumpre a Escritura. Ele obedece em tudo. Ele é um autoesvaziamento de si mesmo para a plenitude de Deus. Deus, Espírito Santo. Então, me parece que em Atos, apesar de nós vibrarmos com os feitos poderosos de Deus através do Espírito, com os apóstolos de sua igreja, eu preciso ser apegado ao Deus vivo e à Escritura. E à medida que eu conheço a Escritura, eu tenho que humildemente obedecê-la e romper com os padrões de desobediência da carne, do mundo e do diabo. Morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Agora, esse é um preço difícil de eu dizer: eu quero ser cheio de Deus na vida. Você quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio de Jesus, cheio de Deus? Ora, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Escritura. E quando eu digo Escritura, é estudar mesmo. Não é só ler como leitura diária. Quando eu digo Escritura, é meditar na Escritura, é tempo. Não é rapidez, não é fast food e nem drive-in. Passo pela Escritura, é dedicação, é corpo, é manuseio, é mergulhar, é dizer: Senhor, esclarece, Espírito, não estou entendendo. A ponto que eu ouço o que Deus tem para mim e digo: agora entendi, e quem tem que mudar sou eu. Muda, Senhor, o meu coração. O homem cheio de Deus, e Atos vai dizer que os apóstolos eram homens cheios de Deus, não eram homens perfeitos, mas sensíveis à palavra. A palavra do Espírito é a Escritura. Então, o conselheiro, o guia, usa a Escritura. O consolador, o confortador, trabalha através da palavra no seu coração. Ah, mas eu não tenho tempo para a Escritura. Aliás, acho tudo difícil. Até Salmo eu acho difícil. Então, nós temos recursos de você estudar a Bíblia com alguém. Alguém pode ensinar você as Escrituras. Tem aquilo que chama-se discipulado. Temos aquilo que chama-se meditação. Temos alguém para trocar ideias sobre a palavra. Tem uns grupos pequenos. Aí tem várias estratégias, mas a Escritura é insubstituível. Então, apesar de Atos não ter um compêndio chamado Bíblia ainda, tinha só as leis do Antigo Testamento, o Espírito está entre nós, os irmãos da igreja vão nos educando e vão nos ajudando, e nós ouvirmos a Deus pela palavra. E não é só sermão de culto, né? Assim, não é uma pregação de 40 minutos, né, irmãos? Nós não estamos falando de alguém muito bom na palavra que vem aqui e impressiona você aí. Às vezes quando acontece isso é muito bom. Alguém muito bom na palavra, que você diga: nossa, a pregação estava 10. Pô, fui tocado. Ótimo, isso é a ação de Deus na sua vida. Mas eu acredito que também faz parte de pegar a Bíblia, mesmo que eu não estudei teologia, não fiz isso, não fiz aquilo. Nós temos o Espírito e diga: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero permanecer na palavra. O que o Senhor tem a dizer para mim? Vamos para frente? Continuando o texto. Atos 1:8 em ação era um ministério que o Edson Queiroz, um pastor que passou aqui pela igreja fazendo cursos, né, falando de missões, ele tinha a missão, o nome da missão dele era Atos 1:8, esse versículo, em ação. Que ele passava pelas igrejas desafiando as pessoas para a missão transcultural, passou pela nossa, fez cursos, acho que alguns aqui lembram. Mas Atos 1:8 também é um mandamento, né? O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Uma grande resposta que você pode ter: o que eu faço com o meu estudo, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, na minha família, na vida espiritual, porque a vida espiritual é todas essas áreas, vamos falar a verdade, a vida espiritual é trabalhar, é ter família, é ir levar seu carro no lava-jato, é lidar com a sua diarista, é cumprimentar. A vida espiritual está em todas essas áreas. Uma grande, talvez, projeto de Deus para a sua vida é que você seja testemunha nessas áreas. Você é testemunha de Deus. Mas testemunha do quê? Que Jesus está vivo, ressuscitou o terceiro dia, e que todo aquele que crê está salvo,
quem não crê já está condenado. E certamente voltará, porque esse texto ele diz, eu vou e volto. E esse texto também diz que sem o Espírito não há testemunha, sem o Espírito não há igreja, sem o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, sem Deus não há ministério. Aliás, sem Deus, tudo que nós fizermos é desnecessário. Então eu penso que eu não posso fazer nada para Deus se Deus não quiser fazer. Eu não posso fazer nada pela igreja se Deus não quiser fazer. E eu não posso fazer nada pelo mundo se Deus não quiser fazer. Se Deus não quiser, se Ele não der de si, não der a sua graça, não der a sua misericórdia, é vão. É tudo vão. Mas, Ele diz para essa turma dos apóstolos, era um grupo de 120, você está lendo no texto aqui, que já tinha ali a família de Jesus, estava ali as mulheres que eram discípulas, havia um grupo de 120 que na época já servia como uma comunidade independente de oração. Ele está dizendo que você é testemunha do quê, meu irmão? Do Evangelho, de Deus na sua vida. Mas eu não sou bom de falar. Testemunha não é bom de falar. Testemunha é aquele que viu, ouviu e experimentou uma realidade, pessoalmente. Mas eu não sei evangelizar, eu não sei... Não estamos falando aqui de saber falar, de auditório, não estamos falando aqui de ter argumentação muito lógica, uma compreensão assim muito abrangente. Isso é para alguns, outros têm, outros não têm. Nós estamos falando que Deus deixou o Espírito Santo sobre a Igreja Batista do Prado e todas as igrejas que se reúnem em nome de Jesus, e que as pessoas que são membros dessa igreja são testemunhas de quem é Deus e do que Deus fez e é. E Deus tem toda a vontade e o desejo que os seus amigos, parentes, aqueles que atravessarem a sua vida aí fora, consigam perceber que você é uma testemunha de Jesus, do que Ele viveu e do que Ele fez. Então, muitas vezes, a gente quer uma razão maior de vida, algo que nos puxe mais da depressão para a elação, da tristeza para a alegria, do chatismo para o entusiasmo, da coisa corriqueira para uma coisa extraordinária. E aí nós vamos enveredar em coisas assim fora da realidade, mas quando Deus está pedindo para você, Ele está dizendo assim, olha, eu quero que você seja testemunha, mesmo que você tenha recebido um pequeno dom de Deus só. Porque a sua forma de viver e falar vai proclamar quem eu sou. Porque a ação é do Espírito. Ele está dizendo, vocês vão receber poder. Atos 1:8. Vão receber. É a promessa. E quando vocês estiverem em habitação do Espírito, vocês vão testemunhar. E as pessoas vão entender quem é Deus. Podem não se converter, mas haverá testemunho. Então, qual é a tua preocupação e a minha? É espontaneamente deixar minha vida rolar aí fora. E aí, conforme vai atravessando as pessoas, o Espírito e a minha vontade, a gente vai se interlaçando, e daqui a pouco você está testemunhando, você está dizendo, vou orar por tal pessoa, vou dar uma literatura aqui, e vou parar desse mau testemunho aqui, vou parar com essa atitude, porque isso aqui vai ofender, e a pessoa vai depois, esse cara é crente e faz isso, então eu vou mudar. Até o sentido contrário é válido, eu tenho que andar direito, porque aqui eles estão sabendo que eu sou de Deus, eu não posso começar aqui e fazer essa besteirada. Para, Elcio, de fazer isso, você é uma testemunha. Esse chamado de Jesus é para você. Quer você esteja atento a isso ou não. Vamos seguir? Então, sinta-se um chamado à testemunha, com ou sem eloquência. Já foi, né? Próximo. Bom, a pergunta que eu fiz quando eu cheguei do 9 ao 11, o texto está aí, você pode acompanhar, é por que só Lucas tem ascensão de Jesus? E Jesus está ascendendo em Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, se eu fui lá para o final do Evangelho de Lucas, você vai que Lucas retrata a ascensão de Jesus, de um jeito. E quando ele começa Atos, ele começa com a ascensão de Jesus de novo. Mas por que essa ascensão é tão importante? Jesus já não morreu, ressuscitou, já não deu a ordem para a igreja, vocês têm que ser testemunhas, já não prometeu o Espírito Santo, que vai vir no Atos 2. Qual a importância, então, da gente crer que Jesus ascendeu? Ascendeu quer dizer, ele estava entre as nuvens. Ele foi dando essas ordens, ensinou, né? Se você pegar o texto, você leu que Jesus ensinou 40 dias os apóstolos da igreja sobre as coisas do reino de Deus.
Imagine, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ensinando. 40 dias, ressurreto, até ascender. E depois até vir o Pentecostes, mais 10 dias. Então, desse momento da ascensão até o Espírito vir, ele prometeu o Espírito Santo, demorou ainda 10 dias para o Espírito Santo vir sobre a igreja. A ascensão é importante porque ela mostra uma realidade em duas perspectivas. Primeiro, que Cristo está nas nuvens. Ele é o Rei glorificado agora. Ele está acima da realidade celeste. Ele já comeu com os apóstolos, ele estava jantando, ele deu a ordem de fazer discípulos. Ele deu a razão para você existir. Talvez você não goste dessa razão de existir, mas você tem uma razão para estar aqui na terra. Para que toda a igreja possa saber e se maravilhar ou contemplar que o Jesus vivo que você vai ter na ascensão e vai vê-lo agir em atos, é sobremaneiramente Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então não há nada impossível para esse Jesus. Jesus pode salvar o pecador, aquele pecador mais inveterado. Jesus pode dar chance para aquele morador de rua, mais morador de rua, que está há 20 anos na rua, a hora que encontra-se com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele pode ser restaurado. O Senhor Jesus, a gente pode orar no íntimo, pode fazer uma visita a alguém, aquela pessoa que se diz que é um caso acabado, ele pode trazer vida, esperança. Então a ascensão é importante porque mostra para nós que aquele Cristo que foi humilhado agora é exaltado. Por isso cantamos e adoramos nos cultos. Aliás, por isso que vamos numa reunião de culto. Por que eu não cultuo lá em casa pela internet? Ponho lá meu computador, aquela tela de 60 polegadas, enorme assim, no centro da minha poltrona, põe um pacote de pipoca aqui, desligo o radinho do jogo de futebol e adoro ali. Por que eu não faço isso? Porque o Jesus que é contemplado e adorado, ele tem que ser contemplado e adorado pelo povo, porque quando o povo está junto, reunido, fala de família de Deus. É uma coisa assim de laços, é uma coisa de sinergia, é uma coisa de entusiasmo. Não é para adorá-lo individualmente, apenas assim, sozinho. É como o gol não é para ser, no futebol, o gol não é para ser celebrado sozinho. Você já viu, eu já vi algumas vezes alguém celebrar o gol sozinho. O cara pode não conhecer o cara que está à direita, dois barbados, um gol, sai o gol, ele se abraça, ele já se recompõe. Porque quando é celebrado em companhia, é melhor. Quando a mesa é farta, os filhos estão em volta da mesa, a mesa não é melhor. Quando os netos estão vindo, não é melhor. E quando os amigos estão em volta, não é melhor. Então a mesa do Messias Cristo é para todas as nações contemplarem e adorá-lo e terem vida e celebrarem a vida. Então a ascensão é importante para Lucas, porque para Lucas o evangelho é para todas as nações. Ele é um dos poucos autores que não é judeu e escreve 25% de todo o material do Novo Testamento. Somando Lucas e Atos, ele escreve 1/4 de todo o texto do Novo Testamento. E ele está dizendo, olha, a ascensão, quero escrever sobre a ascensão, porque ela foi assim, contemplativa. Só que quando é assim, né, o segundo momento, quando aqueles apóstolos estão contemplando Jesus, vem 2 anjos e diz, acorda aí, agora vamos para o trabalho, chega de contemplar. Porque estão olhando para os céus. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí a subir, ele voltará do mesmo jeito. Mas para ele voltar, vocês têm que voltar lá para Jerusalém, esperar o Espírito e pregar e viver o Evangelho com muita força e coragem e ousadia do Espírito Santo. Então é uma cena mista. Contemple, mas vá para a realidade e vá ser testemunha. Chega! Os anjos dão um tempo, os 2 homens de branco me lembrou, os 2 homens que estavam no túmulo e falaram, por que procuram Jesus entre os mortos? Ele está vivo, ele ressuscitou. Agora na ascensão, por que estão contemplando? Vão para a Palestina, que lá tem muito trabalho para vocês. Vão para Curitiba, vão para onde vocês trabalham e vivem. Há muita gente morrendo, sem sentido de vida, indo para o inferno sem o Senhor Jesus. Nas nossas famílias também tem muita gente.
Então é hora de eu despertar assim da minha contemplação. Eu não posso ficar só com a igreja em adoração, mas eu tenho que ficar com a igreja em serviço. Os olhos para o céu, daqui a pouco os pés na terra e caminhar. Então é uma caminhada de 2 movimentos. Por favor, não divida a sua vida entre espiritual, igreja e a vida tida como normal lá fora. Isso é errado. Sua vida é uma só, toda ela para Deus, de domingo a domingo. E principalmente na segunda, quando você vai ter oportunidade de que aquilo que você contemplou diante de Deus, que talvez foi num culto ou na sua particular com Deus, na tua devoção a Deus, você lembra desse Jesus vai voltar nessa glória toda. Ele diz para os anjos, pode olhar para baixo agora, vamos labutar, vamos trabalhar. Existe um reino que foi pregado 40 dias por Jesus com os apóstolos. E vocês esperem o Espírito Santo, porque sem ele vocês não podem fazer nada. Mais 10 dias. Eu não pus aí, até porque não tinha muitas respostas, e fiquei me perguntando por que tinha que esperar mais 10 dias para o Espírito Santo vir. Você não faz umas perguntas por texto assim? Já está acendendo, Jesus está lá com os anjos, os apóstolos e aqueles já estão vendo a Jesus adorando, ele é Deus, é o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo não desce e já não os enche, eles já não saem dali servindo em Jerusalém. 10 dias até o Espírito Santo. Entre o capítulo 1 e 2, mais ou menos, um pouquinho mais, 10 dias. O que eu pensei, e quero compartilhar, é que entre as promessas de Deus, inclusive o Espírito Santo, e os tempos do coração do homem, para esperar isso se cumprir, existe algo que é provação da fé. A espera é uma grande teste da fé. Todos nós temos orado por algumas coisas que estamos esperando. É a mãe que espera o filho se converter. É o esposo que espera a mulher ser mais bem-humorada. É o trabalhador que espera que um dia o patrão olhe para ele e o valorize, e não só reclame e o despreze. Ou nós esperamos de Deus uma resposta sobre essa insatisfação na minha alma. Ou, Senhor, qual é o seu futuro para a minha profissão e vocação? Como é que eu vou fazer? Qual é o próximo passo para a minha vida? Vou para cá ou vou para lá? Né? Quando é que esse conflito vai cessar? Quando é que eu vou conseguir perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Quando eu vou levar Deus a sério? Eu estou levando ainda no banho-maria, vou para lá, para cá, para lá, para cá, mas não consigo me acertar. Quando é que essa coisa vai mudar no meu caráter? Me parece que os tempos de Deus, aliás, eu comecei a olhar assim, algumas promessas de Deus, algumas eu fiquei até arrepiado de medo. Quando eu olhei assim, de novo, Gênesis, olhando o Abraão e o Deus fala, você vai ser pai. Aí passa 10 anos e nada, né? Não é 10 dias, aí passa-se anos. E passa-se anos, e passa. Eu já tinha casado com mais 5 Agar já. Não era uma, né? Que Abraão vai esperando, e ele é o pai da fé e vai sendo quebrado com a espera. Eu acho e penso que os momentos de espera, inclusive a descida do Espírito Santo, mais 10 dias tiveram que esperar, é confiar naquilo que você ouviu de Deus. Eles não ouviram que viria o Espírito? Ouviram. E era para ficar em Jerusalém? Era para ficar em Jerusalém. E era para ficar juntos? Era para ficar juntos. Então sabe o que você tem que fazer enquanto você tiver... Tomara que você não chegue a 25 anos de espera. Você continua firme naquilo que Deus falou para você. Não para a direita e nem vai para a esquerda. Firme naquilo que você ouviu de Deus para a sua vida. Se o pastor Elcio chegar a falar assim para você, você vai lá se aconselha, acho que melhor você tentar outra coisa. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus falou para você pela Escritura, você tem convicção, é palavra de Deus, não é seu coração, firme. Firme, gente. Deus fala e honra aquilo que Ele fala, amém ou não? Se Deus prometeu para você, o diabo não tem poder para tirar das suas mãos, desde que você espere. Não ajude que nem Abraão, realmente, Agar não ajudou nada, eles estão guerreando até hoje. Cabe a você esperar. 10 dias em Jerusalém, mas o Espírito veio. Abraão esperou, Isaac nasceu, foi pai da grande nação que Israel é. As promessas de Deus são maravilhosas, desde que eu espere. O problema é que, por que nós não esperamos? Porque a espera dói.
A espera dói, vai desanimando quem espera. A espera vai causando na gente dúvida. Mas será que Deus falou mesmo isso para mim? A espera também traz culpa. Será que eu não sou mais pecador que o outro porque eu não recebo e ele recebe? A espera exige confiança naquilo que foi ouvido de Deus. Mas ele falou, eu preciso ouvir e cumprir. A pessoa cheia do Espírito, cheia de Deus, ouve a palavra de Deus e espera nela. Os precipitados, os ansiosos, eles vão funcionar que nem assim, tipo, né, vai e vem, vai e vem. Eles vão começando, tentando resolver tudo, não esperam nada, não ouvem nada. Fazem por conta própria, conta e risco, e vão recebendo com isso os frutos da sua falta de persistência, que é conflito sobre conflito, dor sobre dor, tristeza sobre tristeza. Quem não espera em Deus não tem esperança. Espere em Deus aquilo que você precisa. O Senhor honrará a sua espera. Amém? Claro que você não é crente, você não sabe nem, às vezes porque a gente fala amém para dizer para o pessoal, olha, isso é verdade. É assim mesmo, isso é real, isso é escritura. Confirme isso no seu coração. Chegando para o final do texto, aí eu dou. Aí está descrito os apóstolos, né? Todos os apóstolos são nomeados aí. Aí está escrito que está Maria, aliás, a última vez que Maria aparece no texto bíblico é aqui. Maria está mencionada. As mulheres que seguiam ali os apóstolos e serviam Jesus estão mencionados. Mas o que eles fazem enquanto esperam? Como é que consegue se esperar promessas de Deus? Como é que consegue esperar as respostas de Deus? Como é que consegue se esperar a vitória que Deus quer dar para a sua vida e para a minha vida? Acho que o texto responde. Como é que esse povo, que eram 120, esperaram? Eles esperaram fazendo só estratégia, fazendo planos, planejamento estratégico. Será que é só essa parte funcionalidade? Não, o que eles estavam fazendo enquanto? O povo de Deus, além de ser sábio nas suas estratégias, fazer planejamento estratégico, é um povo que ora juntos, em comunidade. Eles começaram a acertar o coração, e aí diz o texto, eles tinham certa unanimidade, eles estavam compactados, eles tinham um pacto de vida em torno da ordem de Cristo, e eles começam a... Eu não acredito que eles começavam a orar de manhã até a noite. O texto não está dizendo aqui de um período de tempo de oração contínua. Enquanto viviam, eles tinham esse pacto em relação a que Cristo tinha dito, que eles vão receber o Espírito Santo. E nesses 10 dias, eles vivem na expectativa de receber a que a palavra de Jesus tinha sido dita em oração, persistente, humilde, contínua. Não sei se oravam horas, minutos, se um orava em grupo, se era no cenáculo, parece que era um salão tão grande que cabia 120. Admite-se que na casa daquela época era difícil alguém ter um salão de segundo andar que tivesse 120 lugares, mas não importa a geografia, importa a atitude. Qual é a atitude? Se você quer receber a promessa do Pai, de Jesus, do Filho, aqui a promessa do Espírito Santo, persevere em oração. Oração. Oração não é para piegas só. Oração é para quem tem coragem de depender de Deus. Não é quanto tempo eu oro, a atitude, inclinação. Senhor, eu estou vivendo, estou fazendo a minha parte, estou indo, tal, mas eu espero por Ti. A minha alma tem sede de Ti e eu quero a Tua intervenção. Eu estou em oração, quero ouvir. Se o Senhor tiver qualquer outra resposta para mim, fala que o Teu servo... É aquela capacidade de estar ligado, vinculado, apegado, amando aquele que fala. Essa igreja, então, por isso que essa igreja vai para até os confins da terra. Não era uma igreja, a primeira igreja, não era uma primeira igreja melhor que todas as outras igrejas que viveram depois dela. Era uma igreja no começo, no primeiro século, histórica. Mas é uma igreja que está unida em oração, no sentido de viver para Deus. Não é eu frequentar tudo de oração que a minha igreja tem, mas é ter os meus tempos, participar da oração com os irmãos, estar aberto a algumas coisas. É mais uma atitude de vida.
eles estavam perseverando unânimes em oração. Aliás, depois, Atos 2, vai aparecer isso muitas vezes, não é? E por fim, tem mais algum? Eu coloquei esse texto para final do capítulo. Judas era o traidor, desistiu do cristianismo. Tinha que se escolher um outro apóstolo, que é Matias, né? Tinha 2 candidatos, porque os 2 eram testemunhas da ressurreição e tinham desde o batismo de Jesus acompanhado os apóstolos. Tinha 2 nomes. A importância do texto está em que eles tiraram sorte ou está em como eles descobriram a vontade de Deus? A importância do texto que fecha o capítulo 1 é a mesma da importância da espera do Espírito Santo. De novo, Pedro pega a palavra e eles unânimes, eles tentando ser coesos, tentando ter uma certa unidade, vida, eles dizem assim, olha, o critério para substituir o traidor é que ele seja testemunha da ressurreição e tenha acompanhado Jesus desde o batismo, e eles oravam de novo. Parece que para essa turma antiga aqui dos textos, não é chato orar e esperar. Esperar e orar e esperar, tudo conjunto. Às vezes a gente ora, espera e ora, espera. Isso não tem assim uma frequência, não se sabe tanto quanto espera quanto tanto ora. O fato é que a igreja que é viva, e a gente quer falar que a igreja é avivada, então, né? A igreja cheia do Espírito, é cheia de Jesus e cheia do Pai. É uma igreja, às vezes, de 120 pessoas, a qual a mãe de Jesus e os irmãos estão ali presentes, tem os apóstolos, e eles substituem, sem muito alarido, por algo que é totalmente considerado assim, mundano, né? Tiraram sortes, e a sorte caiu para Matias, e ele é o escolhido, sem problema. Não existe nada, né? Sim, não. Pedro falou, não, é esse aí, é apóstolo, agora você vai também trabalhar com a gente. Qual é a conclusão do fim do capítulo 1 e da conclusão do estudo? Seja apóstolo novo, Matias, seja apóstolo velho, Pedro. Seja anjo que está dizendo que Jesus ascendeu, ou seja Maria que está ali com os apóstolos, seja Joana, seja aquelas mulheres que serviam Jesus, os 120 que estavam ali. Seja inteligente ou não, seja capaz ou não, seja frustrado, seja muito satisfeito e feliz com a vida, a igreja dos Atos, que é a igreja do Espírito Santo, que vai vir no Atos 2, que é a igreja dos apóstolos, que é a igreja de Jesus, ela não vive da novidade, ela vive do que é enraizado. Novidade tem, sempre vai ter, daqui a pouco vem uma aqui, a gente copia, imita, daqui a pouco a gente vai num lugar e vê outra coisa, legal, né? Mas a igreja cheia de Deus triuno da graça, ela não esquece os fundamentos dos apóstolos. Os fundamentos são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Muda-se as gerações, muda-se as épocas, mas ela persevera, né? Persevera, que é o texto de Atos 2. Ela persevera nas mesmas coisas. É uma igreja, até de certa forma, simples, pequena, né? 120, não era uma grande potência ali para o momento, né? Não era uma igreja assim que você vai dizer que vai chegar muito longe. Isso consola você e eu, sabe por quê? Porque eu posso dizer para você e para mim, nós podemos ser pequenos e cheios de Deus. Nós podemos ser pessoas ligadas à palavra e oração e recebermos e sermos cheios de Deus. Nós podemos ser pessoas fracas e falhas e irmos trabalhando a nossa vida e temos certeza, daí não é complexo de superioridade não, é certeza que Deus está conosco porque Ele nos ama. E Ele jamais vai deixar a sua igreja sozinha, porque já deixou o Espírito Santo conosco. Você não vai amanhã estar sozinho. A igreja Batista do Prado jamais vai estar sozinha. A igreja verdadeira de Jesus na face da terra jamais vai ser órfã e abandonada. Sabe por quê? Porque ela é uma igreja vitoriosa. Já é vitoriosa. Já venceu. Porque Jesus venceu por nós. Amém?
Então se anime, né? Desafie seu coração essa noite. Deixe algo dessa palavra ficar no seu coração. Dalton,